abençoados! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Mesa Podcast. E hoje nós estamos com uma convidada especial aqui. Servos do Senhor, filhos do Senhor, sopraram este nome aos nossos ouvidos em oração. O Senhor nos confirmou. Ela que é cristã, 28 anos, fotógrafa, estudante de medicina. Essa parte ela vai contar aqui também pra gente. Ela que faz parte da Lagoinha de Passos, é membro da Lagoinha de Passos, líder de uma célula, líder de um GC. E nós estamos aqui com a nossa querida Bianca Vilela. Seja bem-vinda, Bianca. Um prazer receber você aqui com a gente na mesa. É um prazer estar aqui. Eu realmente fiquei muito honrada, sabe, Emily, quando recebi o convite de vocês. O Senhor é aquele que faz, né, todas as coisas. E eu tenho certeza que esse podcast é para honrar e glorificar o nome dele. E que seja um tempo de transbordar, né, em outras vidas, tudo aquilo que ele já nos entregou, tudo aquilo que ele já fez nas nossas vidas. E estamos aqui para servir, né? Amém, amém. Como eu disse, os convidados que a gente convida, né? Convidados que a gente convida, ficou um pouco assim, mas tudo bem. As pessoas que nós convidamos para sentar aqui, a gente faz sempre entrega para o Senhor, né? O Na Mesa é um programa do ID, é um programa do Senhor que ele pediu para a gente começar esse projeto, pediu para a gente poder fazer esse ID como ele nos pede na palavra. E o seu nome foi soprado não só uma vez com os nossos ouvidos e nós falamos, não, é a hora da gente receber a Bianca, porque eu tenho certeza que a vida dela é cheia de obras do Espírito Santo, cheia de obras de Jesus, cheia de obras de Deus na sua vida. E esse transbordar é o que vai acontecer aqui, eu creio em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, vamos começar lá do começo, assim. Deixa eu te perguntar. A gente sempre começa perguntando assim, porque muitas pessoas ou começam a seguir Jesus, né? Entregam sua vida para Jesus, ou pelo amor ou pela dor. Como que foi a sua caminhada? Você veio de berço cristão, sua família toda cristã? Ou Jesus te resgatou aí na metade, né, na parte de um caminho, igual fez com Paulo ali, indo para Damasco? Como que foi essa sua trajetória? Então, todos da minha família é católicos, né? E eu fui resgatada mesmo pelo Senhor. Porque, apesar dos meus avós, né, e meu pai mesmo frequentar, né, a igreja católica, eu não conseguia prestar atenção mesmo quando eu ia na missa, quando eu estava ali. Então, eu não entendia muita coisa. Eu sabia que existia Deus, mas eu não conhecia Ele. Não conhecia, não tinha essa intimidade que hoje eu tenho com o Senhor. Então, Deus me resgatou, né? Ele me trouxe num período de muita dor, né? Ali eu estava passando por um período, assim, eu acho que um dos mais difíceis, mais turbulentos da minha vida. Eu falo que o Senhor realmente me tirou do fundo do poço, né? Na época eu fui diagnosticada com depressão, né? Tava a minha vida toda bagunçada, uma bagunça realmente, sabe? Satanás tinha entrado ali e feito realmente uma bagunça e tentado destruir tudo, né? A gente sabe que muitas vezes ele tenta, né, destruir a vida das pessoas, as famílias, né, e tenta aí contra a vida daquela pessoa mesmo. Eu tenho certeza que, assim, lá naquela época, o que ele queria era que a minha vida não existisse mais, né, que chegasse a esse ponto de realmente retirar a minha vida. Mas o Senhor é aquele que tem propósito. Eu sei que se hoje eu tô aqui é por causa dele. É porque ele me resgatou, é porque ele me escolheu, né? E muitas coisas foram ressignificadas mesmo ao longo da minha trajetória. Eu comecei a entender coisas lá da minha infância, né? Traumas que ocorreram ali e que eu não entendia, que eu não compreendia. Muitas das minhas atitudes eram por causa desses traumas, mas eu não sabia. Então, eu agia de uma forma, assim, desgovernada mesmo, né? E hoje eu entendo, sabe? E eu vejo o cuidado do Senhor, mesmo quando eu estava lá. Mesmo quando minha vida estava toda bagunçada, toda destruída, sabe? Eu vejo o cuidado de Deus ali, sabe? Quando eu estava lá no mundão, lá fora, né? Eu ainda assim, eu consigo
olhar para trás e ver que o tempo todo o Senhor esteve ali comigo. Amém. Amém. Satanás já sabe, né? O plano que Deus tem para as nossas vidas. E Deus já te escolheu desde o ventre da sua mãe, né? E eu costumo falar muito que a sua dor é o seu maior presente. Então, assim, você percorreu um caminho aí de muitas dores, igual você falou, traumas da infância, e você não entendia por que você fazia determinadas atitudes. Porque a gente só muda aquilo que identifica. Enquanto a gente não identificar que aquelas atitudes a gente faz por causa daquelas outras coisas, por causa de um trauma, por causa, né, de um abuso, por causa de um maltrato. Então, você não consegue mudar e ressignificar. Parece realmente que existem as vendas nos nossos olhos que não deixam a gente enxergar que são essas feridas. E a gente vai agindo dia após dia em cima da ferida. Porque a gente fica tentando pegar o quê? Band-aids, né? Colocando em cima dessa ferida, só que a ferida está aberta. Né? E o único que pode vir realmente tirar esse band-aid e cicatrizar, fazer uma cirurgia é Jesus. Sim. E aí, quando a gente começa a caminhada com Jesus, tem muita gente que fala assim, mas parece que agora tá mais difícil, parece que agora tá doendo mais. Porque aí Jesus vai entrar, vai tirar esses band-aids, que são essas coisas superficiais que a gente fica tentando tapar, esses vazios, né? E vai fazer a cirurgia, que é o que aconteceu com você. Ele veio, tirou essas vendas dos seus olhos para você enxergar quais são os traumas que você tinha e carregava, para você ressignificar esses traumas, para a partir de então reescrever uma nova história. Sim. Não foi isso? Sim. Eu falo que assim, como se tivesse a ferida tivesse infeccionada ali com aquela casca, sabe? Dura ali, só que lá dentro tava tudo infeccionado. E realmente o Senhor veio e raspou, né? E esse período de raspagem é um período de dor. Não é fácil, sabe? Mas o Senhor, ele sempre esteve ali comigo, sabe? Eu vejo assim que ele era aquele que ia me direcionando, ele é aquele que até colocava os incômodos lá no começo da caminhada dentro de mim. Então, até o incômodo, sabe? Parece que isso não tá tão agradável assim. Foi ele que foi colocando, sabe? Então, ele foi me direcionando em tudo. Amém. Em tudo, em tudo, em tudo. Eu vejo, assim, cada pedidinho ali do Senhor, cada oração que eu recebia, cada palavra que era ministrada, né? Recentemente eu até lembrei, porque quando eu estava na primeira igreja ali, eu recebi uma palavra a respeito de uma prova, que eu seria aprovada. E assim, isso veio se cumprir agora, né? Recente. Então, assim, as palavras de Deus, né? As promessas que Ele nos entrega, Ele cumpre. É no tempo dEle, é da forma dEle, né? Não é no nosso tempo, da nossa forma. E não é fácil esperar. Mas realmente, assim, é gratificante viver os sonhos dEle. Nossa, é a melhor coisa, assim, da minha vida. Eu falo que hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que realmente lá atrás eu não tinha paz. Não tinha nem um pouco de paz, muito pelo contrário, né? Ali tava tudo uma confusão, era muita dor. Quantas noites, assim, eu fui dormir chorando, sabe, de soluçar. E eu sei que o Senhor colheu cada lágrima. Amém. Cada lágrima ali. Amém. Mas você falou assim, na primeira igreja eu recebi uma promessa. Como que foi esse contato com essa primeira igreja? Que você falou que você estava realmente no mundão, né? Tava com depressão, tava sentindo muitas dores. Uma coisa também que me veio aqui, né? Igual eu estava falando, Satanás já sabia as promessas que Deus tinha para sua vida. Então, ele estava tentando fazer você perder o foco, né? Que qual que é a função, qual que é o alvo que o diabo quer fazer com as nossas vidas? A gente está aqui focado em Jesus. A gente está aqui focado. Ele só quer distrair a gente para a gente errar o foco. Sim. Porque se a gente fizer isso, nós erramos, nós não vamos acertar o alvo. Sim. Então, ele só quer uma distração para você só fazer uma viradinha, né? E isso que ele vai fazendo com a vida da gente. Por isso que o alvo sempre tem que ser ali, Cristo, 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 né? Sim. E como que foi esse resgate mesmo? Assim, qual foi seu primeiro contato? A gente estava conversando aqui antes, né? Você falou que você começou a ler a Bíblia pelo aplicativo do celular. Mas como surgiu essa vontade de ler a Bíblia? Como que foi isso? Então, nessa época eu tava num relacionamento, né? Não era um relacionamento fácil, um relacionamento extremamente conturbado.
cheio de muitas dores mesmo. Eu entendo que realmente era uma pessoa que já havia sido muito machucado, sabe? E a gente sabe, né, que aquela pessoa que foi muito ferida, ela vai ferir. Sim. Então, assim, eu fui muito machucada. Eu também já vinha de dores passadas, né? Eu já tinha passado por algumas situações, né? Com relacionamentos também conturbados, né? Eu tive uma alopécia, né? Nervosa, no qual eu fiquei com um buraco mesmo na cabeça, né? Alopecia, pra quem não sabe, é a queda de cabelo, né? E aí eu fiquei assim, com várias bolinhas, né, no couro cabeludo, no qual ali não tinha cabelo. E aí eu tive que passar por um tratamento, né, a doutora Graziella, daqui de Passos, que foi a que me atendeu na época. E depois disso eu entrei nesse relacionamento, né? Através desse relacionamento, muita coisa aconteceu. E com isso, com todas essas dores, né, eu conheci um casal de amigos dessa pessoa, né? E a esposa desse amigo dele me chamou para ir nessa primeira igreja. Tamara me chamou e eu comecei a frequentar. Eu frequentava, e eu ia lá no mundo e ia para a igreja. No mundo, na igreja, um pé em cada lugar. Mas na hora que eu estava ali, sabe, eu me quebrantava, né? Eu chorava tanto na presença ali do Senhor. E até hoje eu sou muito chorona. Mas assim, eu lembro de cada dor, sabe? De cada palavra ali. Eu fui muito cuidada, eu fui muito acolhida. E até quando surgiu esse despertar para ir para Lagoinha, né? Eu ficava assim, Deus, mas como que eu vou sair daqui? Eu fui tão acolhida aqui, sabe? E na época eu morava na Aclimação, eu atravessava a cidade, porque era uma igreja lá no Santa Luzia, né? E então, assim, realmente o Senhor, ele estava ali, ele queria que eu estivesse ali naquele lugar, só que chegou um tempo no qual não era mais ali que eu tinha que estar. O Senhor colocou essa vontade de ir para a Lagoinha dentro do meu coração, e para conhecer, né? Ah, então foi uma vontade que o próprio Senhor colocou no seu coração. Não teve um Sim. convite, nada disso, não. Então, primeiro foi a vontade, né? Colocou essa vontade, só que eu não contei pra ninguém, porque eu falava assim, não posso, como que eu vou pra outra igreja, sabe? Eu fui tão bem cuidada aqui, e aí eu virava e falava, não, né? Deve ser coisa da minha cabeça. E aí o Senhor é aquele que faz e confirma, né? Confirma. Então ele usou a Denise do Everton pra me convidar. Eu postei uma parte de um provérbios, de alguma passagem no Instagram, eu lembro na época, e ela me convidou. E aí, na hora que ela me convidou, eu sabia que era confirmação do Senhor que eu tinha que ir. Amém. E eu fui, né, na primeira igreja, o pastor na época, eu era doida para batizar. E ele virava e falava, Bianca, não é o tempo, não é o tempo, não é o tempo, né? E eu entendo, hoje eu entendo que realmente aquele não era o tempo, né? Eu fui para Lagoinha, comecei a ser cuidada. Ali num dos primeiros cultos, eu lembro que a Leia veio orar por mim. E o Senhor virou e falou, conta tudo para ela. Conta o que você está passando, conta todas as coisas que você se sente presa, que você não consegue realmente sair. E ela entrou com uma intercessorona, assim, Nossa, né? É uma mulher ela é muito de abençoada. Deus. Ela é uma intercessora mesmo. Eu sei que muitas das coisas, sabe, que eu consegui vencer, assim, foi por causa da intercessão dela. O Senhor usava ela para interceder por mim. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela, né? Pela vida dos nossos pastores também, que cuidaram tão bem, assim, desde ali do começo de mim, até no meu batismo, uma frase assim que o pastor falou é que eu era agente 007 da igreja. Aquela que entrava e saía, ninguém via, porque eu ia nos cultos da parte da manhã, no domingo, e eu entrava e assim, o culto mal acabava, eu já estava indo embora. E aí, quando eu desci as águas, o pastor virou e falou, essa é a Bianca, aquela que entrou sendo a agente 007 da igreja. E, para honra e glória do Senhor, estou aí, né, servindo ao Deus. E
Eu sou apaixonada por ele, Amém. sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma, por exemplo, o Senhor queima no meu coração de ir lá na frente. Não tenho vergonha, sabe por quê, Emily? Porque foi ele que me resgatou, sabe? E se eu não reconhecer ele diante dos homens, não, tá errado, sabe? Então, assim, eu não tenho vergonha, não tenho mesmo. Quantas e quantas vezes eu lembro, assim, no começo da minha caminhada, toda semana eu ia lá na frente, entendeu? Mas eu entendo, assim, que era pra exaltar o nome dele, sabe? Pra virar e falar assim, realmente eu me rendo ao Senhor. Eu tô aqui nos teus pés, né? Diante do teu altar. E tudo que eu vivo hoje, assim, eu nunca imaginava viver, sabe? Se você virasse e me falasse, assim, há anos atrás, daqui tantos anos você vai estar vivendo isso, eu virava ali e falava, não tem como. Como que eu vou passar por isso? Como que eu vou vencer isso? Eu não dou conta, sabe? Pode parecer bobo, sabe, para algumas pessoas, mas teve uma época da minha vida que eu não conseguia sair da cama, praticamente. A depressão, né? E assim, pra mim, o acordar cedo era difícil. E por muito tempo foi muito difícil isso, sabe? Eu não conseguia acordar cedo, uma coisa que é simples pra tantas pessoas, sabe? Pra mim era extremamente difícil. Extremamente difícil. Então, o sair da cama era muito difícil. E eu colocava todos os dias aquilo diante do Senhor. O Senhor começou a me incomodar a respeito disso, sabe? E eu virava e falava, Deus, mas parece que eu não consigo, como assim? E o Senhor vinha, sabe? E falava, não, calma, tenta mais uma vez, tenta mais uma vez. Então, assim, nós não podemos parar de tentar, Amém. sabe? E como é que era quando você falou assim? Então, você começou a caminhada ali, de ir pra igreja. E as suas amizades? Me veio aqui, o Espírito Santo ministrou aqui no meu coração, porque eu acho que quem tá assistindo, talvez existem muitas pessoas que estão passando por isso. Agora, tá no momento, às vezes, tá na cama, assistindo esse episódio numa cama, sem conseguir levantar, depressiva. Às vezes, frequenta a igreja, né? Como se a igreja fosse uma área da vida. A área do domingo tem a igreja, tem a área da família, tem a área da profissional, tem a área financeira. Então, é como se Deus fosse uma área, não fosse o centro, né? Não fosse o que comanda tudo. Mas é porque, às vezes, o entendimento não tá ali, né? Como tá na palavra do Senhor, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, às vezes, as vendas ali não foram tiradas da vista para poder conseguir realmente ter esse entendimento do Espírito Santo. Então, às vezes, tem pessoas que agora estão passando por essa situação e estão escutando você falar isso. Então, você, igual você falou, às vezes estava ali um pé na igreja, um pé no mundo. Você era uma pessoa que gostava de beber muito, você chegou a fumar, e como é que foi os seus amigos? Porque aí você tinha um círculo de amizade. Sim. Né? Como que foi a reação dos seus amigos quando você começou a ir para a igreja? Isso que o Espírito Santo me queimou aqui. Por quê? Porque eu já fui de beber muito. Eu fui de beber muito, de sair da minha casa quinta-feira e voltar domingo e, às vezes, não lembrar como que eu cheguei em casa. Às vezes, eu acordar e falar, como que eu cheguei na minha casa? Como que... Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque isso aqui é realmente para as pessoas verem de onde Deus me tirou. Sim. E exatamente o que Deus pode fazer na vida daquelas pessoas que estão dispostas a sair dessa vida, né? Sim. E aí, por que muitas vezes eu me rendia em fazer o que eu fazia? Por causa das pessoas, porque eu queria me sentir pertencida. Sim. Então, assim, eu lembro que eu falava, meu marido tá até aqui nos bastidores, e quando eu conheci ele, eu tava no mundão, eu lembro que eu falava assim, eu gosto do gosto da cerveja. Mentira! Ali eu já estava mentindo, e o pai da mentira é o diabo. Sim. Mas por que eu estava mentindo? Para eu ser pertencida, para as pessoas à minha volta que gostavam de beber, me acolher, me querer na turminha, sabe? E aí eu me excluía minha essência, fazia uma coisa que eu não gostava, chegava em casa, eu morria de chorar. Quantas vezes eu morria de chorar, tomava banho, o senhor tá me fazendo lembrar tudo isso aqui agora, você falando, tomava banho, eu lembro que nem um pijama direito eu conseguia vestir, deitava na minha cama, morava sozinha, deitava na minha cama, eu só chorava, e por que eu saí, por que eu fiz isso, por que eu bebi tanto, e aí eu falava, hoje eu vou sair, mas eu não vou beber, e não conseguia, porque as pessoas ali
Não é que ninguém obriga a gente, é porque nós temos essas feridas e temos essa carne fraca e deixa a gente ser influenciada. Sim. E aí, quando Jesus fala, vai saindo, filha, vai saindo, você vai tentando, aí você olha seus amigos e fala, não, eu vou continuar. Então, quando a gente... E Deus foi muito bom com a nossa vida, né? Eu e meu marido ali. Eu falo que tem um livro do Thiago Brunet, eu tenho até ele em algum lugar aqui, mas que ele fala, né, que... Como é que é, amor? Aquela frase se meus inimigos soubessem que de onde ele me tirou, ele me colocou no destino correto. Não é uma coisa assim, né? Assim, meus inimigos nem têm ideia do que eles fizeram, na verdade, não foram me prejudicar, mas foram me colocar no destino correto, né? Porque meu marido foi transferido da cidade que a gente morava para uma outra cidade, e ali eu fui embora com ele. Mas Deus tinha um propósito na minha vida. Por que eu tive que ir para Valadares? Porque minha conversão foi lá. Porque talvez ir numa igreja na cidade onde eu bebia, onde eu tinha os meus amigos ali, que eu precisava me pertencer, talvez eu teria vergonha de ir à igreja. Mas longe de todo mundo, eu comecei a igreja. E ali o Senhor me pegou de uma tal maneira que ali eu comecei a fazer meu curso preparatório do batismo. Ali realmente eu aceitei Jesus como meu único suficiente Salvador e comecei minha caminhada. Então, assim, me veio isso. Como que foi a sua relação com seus amigos diante disso, sabe? Sim. É isso. Então, a necessidade de aprovação, né, das pessoas, ela é muito complicada. Eu tinha isso, né? E hoje, assim, eu falo que é uma das coisas mais lindas, porque hoje a única pessoa pela qual eu sei que eu tenho que ser aprovada é pelo Senhor. Amém. Então, Deus realmente, ele muda tudo, sabe, Emily? Desde a época da faculdade, da minha primeira faculdade lá em Limeira, eu vejo, assim, que eu já comecei a ser bombardeada pelo Satanás para realmente, né, me perder e ir para esse mundão aí. Então, assim, foram muitas coisas pesadas que aconteceram lá atrás, né? Não só bebida, mas outras coisas. E, assim, hoje eu não tenho a vergonha de falar disso, porque foi o Senhor que me tirou de lá. E eu sei que existem pessoas que precisam, sabe, ter essa pontinha de esperança ali, sim, sabe? Que o Senhor tira, o Senhor resgata. Então, foi Ele, né? Só que lá atrás eu tinha essa necessidade de aprovação pelas pessoas. Então, muitas coisas eu fazia porque eu queria ser aprovada. Ser aprovada pela rodinha, né? Ser vista, porque eu, por muito tempo, achei que eu não era vista, né? Só te cortando um minutinho, porque muito essa necessidade de ser vista, de querer ser vista, de ser aprovada, às vezes vem de uma ferida paterna ou materna. Sim. Né? Sim. Talvez a minha mãe não me viu do jeito que eu queria, meu pai não me viu do jeito que eu queria, então eu tenho que buscar essa aprovação. Às vezes pelas amizades, às vezes por um olhar de um homem, né? Sim. Sim, e eu vejo exatamente disso, por causa de uma ferida lá na minha infância, que eu não tinha nem ideia, né, que ela estava acontecendo, e essa ferida veio depois, né, na fase ali, da adolescência para a fase adulta. Então, é uma dor que realmente veio lá da minha infância, né, e por quê? Porque uma criança, né? Hoje eu entendo e eu sei que meu pai terreno me ama, sabe? Eu sei disso porque muitas vezes eu vejo Deus através da vida do meu pai terreno, sabe? Porque o meu pai terreno, ele faz coisas, sabe, Emily, que, assim, eu vejo que é exatamente a conduta do meu pai celestial, sabe? Porque muitas vezes, sem merecer, ainda assim, o meu pai terreno vinha, sabe, virava e falava, não, eu vou fazer isso por ti. Eu vou fazer isso por ti. Eu vou fazer isso por ti. Então, assim, eu não merecia. Se fosse pra ver, eu não merecia. E Deus faz isso com a gente. Quando nós não merecemos, Ele vira e fala, eu vou fazer isso por ti. Eu vou fazer isso por ti. Então, hoje eu consigo ver isso. Só que lá, na minha infância, né, eu não conseguia ver. E uma criança, ela quer a presença. Ela não quer o presente. E na minha infância, meu pai escolheu ir procurar uma vida que, assim, ele poderia me dar condições futuras,
Então, assim, meu pai foi estudar, né, fora. Então, eu não via meu pai. Eu via meu pai, assim, 2, 3 vezes no ano, né? Então, isso, para uma criança, destrói. Então, assim, eu vejo que muitas coisas que eu passei na minha vida adulta, né, foi por causa dessa mentira que Satanás jogou ali na minha infância, na minha mente. E eu, aí, por causa disso, eu tinha essa necessidade de ser vista pelas pessoas. E eu acabei fazendo muitas coisas, né, das quais eu não me orgulho, mas que eu vejo que Deus permitiu com que eu passasse por ela, porque Ele já sabia que eu venceria essas coisas. E hoje, essas coisas, o Senhor me deu nas minhas mãos para ser um instrumento. Para levar esperança, para levar realmente cura para essas outras vidas. Então, eu realmente vejo, assim, o cuidado de Deus em cada momento ali. E você me perguntou, né, como foi com os meus amigos, né, no meu período dali da primeira conversão, né. Foi um período que foi muito conturbado. Eu falo que Deus realmente me tirou de todo mundo. Ele me separou, sabe? E assim, ele foi muito específico. Porque Deus virou e falou assim, não, você não aguenta ir em mais nenhum lugar. Nenhum. Então, eu ia da minha casa para a igreja, da igreja para minha mãe, da minha mãe para minha avó e da minha avó para minha casa. E eu não saía. E por muito tempo as meninas, né, do meu círculo de amizade, não, vamos, amiga, não sei o que. E eu falava, não, não vou. Não vou porque eu sei que se eu for, eu vou cair, né? E isso vai me destruir cada vez mais. Você falou você lembra, né, de quando você chegava ali das festas. Eu lembro de como eu chegava. E eu chegava assim, às vezes saía na quinta, voltava no domingo. E eu chegava com as costas travadas, né? Eu não conseguia dormir. E aí eu tinha que o quê? Deitar, ficava 1 hora deitada no chão. Depois eu ia tomar banho, para depois de umas 3 horas conseguir dormir. Nossa. Então, assim, passar por tudo isso, né, despertou esse incômodo dentro do meu coração, sabe? O que eu tô fazendo com a minha vida? Sabe? Isso não tá certo. Não faz o menor sentido. Você sair, né, festar o final de semana inteiro, chegar com a coluna inteira travada. E voltar e ficar desse jeito. Voltar a ficar desse jeito, e aí o quê? Eu invernava, né? Porque eu perdi, assim, ó. Se fosse no domingo, por exemplo, de manhã, eu cheguei ali, eu perdi o domingo inteiro. Então, assim, o Senhor começou a colocar esse incômodo dentro de mim, sabe? Que não tava certo, o que eu tava fazendo com a minha vida, né? E ele começou a me atrair. E a partir do momento que ele me atraiu, ele me separou. E assim, por algumas vezes, né? Eu virei e falei assim, porque eu sentia muita falta das meninas, sabe? Eu virava e falava assim, então vamos reunir aqui em casa? Só que aí eu vi que nem em casa não dava. Porque já aconteceu reuniões de, tipo assim, depois no final tá tudo perdido. Ali caiu todo mundo, né? Então, eu vi que realmente não dava. Então, assim, se eu tava com saudade, né? Eu queria conversar. então vamos na sorveteria de tarde, né? Deus, ele vai entregando a estratégia para nós. Então, assim, é só a gente pedir. Sim. E ele vai falando, ele vai nos orientando, vai nos conduzindo. E ele me separou, né? É complicado porque existem muitas pessoas queridas lá de trás, sabe? Pessoas pelas quais eu oro, né? Pessoas que meu coração queima, mas que o Senhor ainda não permitiu essa reaproximação. Eu te entendo perfeitamente. Eu te entendo perfeitamente, porque eu passei por esse processo também. E a gente é muito julgada, né? Porque aí começam, enfim, falam da gente, mandam mensagem pra gente. Só que realmente é Deus separando a gente pra gente poder tratar nosso interior. Sim. Porque ele, igual você falou, ele sabe que se você for ali colocar um pé, você vai cair. Sim. Você vai cair. Ele sabe da nossa fraqueza. A gente acha que a gente é super heroína, né? Uhum. Não, eu sei. Eu até te falei isso aqui num podcast, que a palavra do Senhor fala que nós somos sal e luz. Sim.
Mas primeiro ele trata a gente, igual ele fez com os discípulos. Os discípulos percorreram com Jesus, só depois que Jesus foi, que o Espírito Santo veio, que eles foram fazer a obra. A mesma coisa com a gente. Então, quando a gente começa ali, aceita Jesus, a gente está no primeiro bebês espirituais, né? Ali, começando a conhecer a palavra, começando a viver aquela vida de renúncia, de tratar as feridas, para depois chegar na maturidade espiritual e aí sim, ser sal e luz por onde a gente andar. Porque a gente acha que, às vezes, o ambiente não me influencia. Depende de onde está a sua trajetória aqui nessa caminhada. Se você estiver no iniciozinho, você vai cair sim. Vai, né? É muito delicado essa percepção, por isso que o Espírito Santo que tem que falar com a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo e seguir. Porque muitas vezes a gente está sensível, a gente escuta e faz o quê? Não, eu vou ali rapidinho. Não é verdade? Acha que dá conta, né? Acha. E a gente, na verdade, a gente não dá conta de nada, né? Se não for por ele, eu não estaria aqui, Emily, eu tenho certeza, sabe? Eu não estaria onde eu estou hoje, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Então, eu sou totalmente dependente dele. Ele me conduz, assim, em cada coisa, cada incômodo. E eu acho muito lindo isso, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, né? Então, assim, desde lá de trás, cada coisinha que ele foi me incomodando, virando e falando, Bianca, não, isso não combina com você, sabe? Foi ele. Não foi uma pessoa que chegou, veio e impôs. Eu não concordo com isso, sabe? De querer impor as coisas, porque a gente não impõe. Não tem como abrir a cabeça de uma pessoa e colocar a palavra lá, entendeu? Não, até podia, né? Podia. Mas é ele, né? É o Espírito Santo que faz. Então, assim, nesse período, foi muito lindo, assim, porque quando o Senhor me separou, ele começou a cuidar de mim e me encher da palavra. Então, foi um período assim que eu só escutava ministração. Ministração, 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 ministração. E eu gosto muito de YouTube, né? A gente até tem que controlar, porque... mas assim, eu entendo que tem um tempo determinado para tudo, né? E esse tempo foi um tempo de Deus realmente derramar através dos vídeos, das pregações, das ministrações ali no YouTube na minha vida. A palavra vai limpando, né? Sim. E a palavra fala, né, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Então, através de eu ficar ouvindo ali as ministrações, o Senhor ia me enchendo. Ia me trazendo esperança, ia tratando comigo cada coisa que precisava ser tratada. Então, ali eu fui vendo, ouvindo, e eu acho muito lindo, porque até hoje... Um momento que, assim, eu falo que é meu momento com meu pai, é no momento da faxina, da limpeza, né? Até algumas meninas, né, da faculdade vieram me falar, mas Bianca, você sempre foi assim em relação à faxina, à limpeza, algumas coisas assim? E eu virei e falei, não, nunca fui assim lá atrás, né? Muito pelo contrário, era muito bagunceira, desorganizada mesmo. E o Senhor, ele muda tudo, né? Muda tudo, tudo, tudo. E ele começou a me incomodar a respeito, né, de limpar, de realmente fazer uma limpa no guarda-roupa, na casa. E quando eu ia fazer, né, tudo isso, essas limpezas ali, eu colocava só pregação. E aí, assim, eu tava ali limpando a casa, lavando as coisas, né? E aí, quando eu me vi, eu tava no chão, entregue ali a presença, chorando, me derramando, sabe? E quando a gente fala assim, as pessoas me falam, que loucura, que é isso? Quem passa entende, né? E é maravilhoso, né, Emily? Porque assim, não tem lugar melhor do que a presença do Senhor. Chorar aos pés de Deus, assim, sabe? É a melhor coisa, a melhor escolha que a gente pode fazer, porque Deus, ele trata nós, né? Trata. E assim, teve um período da minha época que eu queria muito contar para algumas pessoas, algumas coisas que estavam acontecendo. E uma pessoa, assim, né, que eu queria muito contar, parecia que, tipo, não dava bola, sabe? E aí, um dia, eu conversando, assim, com Deus, virei e falei, nossa, Deus, mas por quê, né? Por que disso? Aí Deus virou e falou assim, ó, pra mim, você quer contar pra essa pessoa, mas eu tô aqui 24 horas por dia disponível pra te ouvir. Nossa.
você tem vindo aqui me contado? E assim, Deus, ele vai nos lapidando, sabe? Muitas pessoas acham que, não, você só fala. Não, ele lapida a gente primeiro, para depois, né, a gente poder passar tudo aquilo que ele já derramou em nós para as outras vidas. Então, assim, o lapidar dele é maravilhoso. Dói. Nem sempre é fácil. Tem muitas vezes, eu falo assim, que Deus, ele, tudo aquilo que tem um lugar de ídolo dentro dos nossos corações, ele tira. Então, assim, as coisas que eu achava que, eu não vivo sem isso, o Senhor tirou. E ele tira. Então, assim, hoje eu tenho até isso como um parâmetro, sabe? Quando eu vejo que alguma coisa, assim, tá tentando roubar ali o lugar, não. Você mesmo já dá um jeito de tirar. Porque eu sei que se continuar daquela forma, o Senhor, ele vai tirar. Sim. Então, assim, a gente precisa nos examinar, sabe? Eu preciso olhar para dentro de mim, virar e falar, não, isso ainda precisa ser melhorado, isso precisa ser corrigido. Mas isso é o Senhor que vai direcionando, é Ele que vai realmente abrir os nossos olhos, né? Para que a gente veja tudo aquilo que precisa ser corrigido e lapidado. Amém. É o limite, né? Às vezes um limite seu não é o mesmo limite meu. Sim. O Espírito Santo vai falar com você, Bianca, até aqui tudo bem, a partir daqui já não. Às vezes para mim falar, não, Emily pode andar mais um pouquinho, porque ela tem um coração nessa parte aqui, não vai envolver tanto. Então, é igual algumas questões, né? O pecado para mim, o pecado para você, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo fala com você? Que tudo é a motivação. Qual é a motivação do seu coração? Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Então, o Espírito Santo sempre vai direcionar a gente se nós estamos certas ou se nós estamos erradas. Né? Mas para a gente, é importante falar isso, que pra gente, porque muita gente me pergunta no Instagram, Bianca, mas como escutar a voz de Deus? Como escutar a voz de Deus? Porque pra gente ter essa sensibilidade de falar, não, Deus falou comigo que isso aqui não, isso daqui sim, é o relacionamento. Que é o que você falou aqui antes nos bastidores. Que antes você às vezes ia ali rapidinho à igreja e voltava, mas que hoje a diferença principal é seu relacionamento com o Pai. Não é? Sim. Eu acho assim, Emily, no começo da caminhada, muitas vezes, a gente fala, não consigo, não tá dando certo, né? Não, mas a palavra, ela fala que a gente tem que permanecer, né? Uma semente, quando ela é plantada ali, ela não dá fruto no dia seguinte. Ela tem que permanecer ali naquela terra, ser cuidada, ser tratada, receber os nutrientes, né? A água, o sol, para que lá na frente venha dar os frutos. Então, é necessário permanecer. Então, assim, muitas vezes eu olhava, achava que, não tá dando certo, sabe? Não, mas parece que, não, isso daqui ainda precisa, isso. E eu achava que não tava indo, sabe? Só que eu virava e falava, não, eu vou ficar, eu vou permanecer, sabe? E Deus, ele foi se apresentando pra mim. Então, assim, eu falo que da mesma forma que o Senhor veio e se apresentou a mim, por que não se apresentar para todos aqueles que vão ouvir esse podcast, entendeu? Glória a Deus. Então, ele se apresenta assim, só que a gente precisa buscar também. Né? Eu estava ali, eu estava rasgando meu coração na presença do Senhor, né? O Senhor, ele sonda o nosso coração, ele sabe, né? Ele sabe tudo que a gente vai falar antes mesmo da gente falar. Então, assim, o Senhor, ele sabia que eu virava e falava, eu preciso do Senhor. Eu não consigo sozinha, sabe? E até hoje eu não consigo sozinha. Eu vivo na dependência dele. Então, assim, ele foi realmente me lapidando, me conduzindo ali, né? E o Senhor, ele veio se apresentando para mim. E eu falo que o Senhor comigo, ele fala muito em pensamento. E, assim, no começo é muito complicado isso, porque eu não tinha discernimento ali no começo. Então eu achava assim, é minha intuição. Às vezes tô doida, sabe? Muitas vezes eu virei e falei assim, Senhor, tô doida. O que é isso? O que tá acontecendo? Não, isso daí não faz sentido, sabe? Só que Deus, ele fala baseado na palavra dele. Então, é assim, tudo que o Senhor, ele vai falar, a palavra dele, ela vem para testificar.
Sim. Então, ele virava, falava comigo, só que ele confirmava através da palavra dele. Sim. Então, é lindo, assim, o jeito do Senhor conduzir cada coisa, sabe? Uhum. Ele vinha, falava, soprava, sabe? Muitas vezes eu pensava que, ai, não, isso daí é coisa da minha cabeça, isso daí não vai acontecer. E acontecia. Então, eu falo assim, quando nós vamos caminhando com o Senhor, né? Ele vai falando, vai nos conduzindo e nós vamos vendo ele fazendo. E a partir do momento que nós vemos ele fazendo tudo aquilo, né, que ele está fazendo ali, você vai vendo realmente, era o Senhor, sabe? Era ele que estava falando comigo, era ele que estava se apresentando para mim. E aí você vai confiando, porque você não começa a confiar numa pessoa que você conheceu hoje. Exatamente. Você vai convivendo com ela, você vai Exatamente. vendo, né, que vai conhecendo o coração daquela pessoa, vai conhecendo quem aquela pessoa é, e assim você vai confiando. E da mesma forma é com Deus. Sim. Tem muita gente que fala, ai, mas isso é muito... Dá muito medo fazer isso. Mas quando você sabe quem é o Senhor, você não tem esse medo. Porque as coisas do Senhor, a gente não imagina os planos que ele tem pra gente. Então, a gente tem que ter essa dependência nele e essa ousadia de fazer o que ele pede. Porque tudo que ele pede vai dar medo. Porque é ele quem vai fazer, não é a gente que vai fazer. Sim. Né? Mas é o que você falou. Eu sei quem tá mandando eu fazer. Sim. Eu conheço quem tá pedindo para eu abrir mão disso para ir para esse desconhecido que eu não sei o caminho, mas ele já sabe o caminho, então eu não preciso, né? E aí, quando você estava falando do início, me veio uma passagem que eu queria falar, que está em Apocalipse 3:20, se eu não me engano. Eis que bato a porta. Ele está à nossa porta. Ele está à porta de todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui agora. Só que ele pede o quê? Que você vira maçaneta, porque ele não arromba, ele não pula a janela, ele não faz artimanhas igual o inimigo faz com a gente, porque ele faz, ele bate o pé na porta e entra. Mas o Senhor tá aí que bate a porta. Se você abrir a porta e deixar ele entrar, vai assentar à mesa, vai ceiar junto com você. Sim. E aí, quando você tem esse relacionamento, essa intimidade, que sabe quem é ele, aí ele vai falando, filha, Bianca, eu tenho isso e isso pra sua vida. Pode ir nessa direção que eu tô te seguindo. E a gente, sabendo quem é o Senhor, porque a gente conhece agora, a gente vai. Sim. Né? A gente vai sem... com medo mesmo, mas a gente vai. É muito lindo, assim, porque essa intimidade, sabe, Emily, ela traz essa ousadia que você falou. Então, assim, conforme eu fui caminhando com o Senhor e realmente, né, identificando a voz dele ali, as experiências mais, assim, loucas, né, que eu vivi com o Senhor vieram através de coisas que, aos meus olhos naturais, não tinha como eu saber, né? Existem algumas pessoas, né, da nossa igreja que são muito especiais para mim. A Amanda do Miqueias, né? Assim, nossa, eu sou muito grata pela amizade dela e pela Betina, né? A Betina, ela foi uma visão que o Senhor me deu. Olha, que legal. Nossa, Glória foi a Deus. muito lindo. Assim, é emocionante porque Deus, ele realmente pega aquilo que a gente mais quer, né? Mais deseja e faz com que a gente entregue aquilo que a gente mais quer para outras pessoas. E assim, eu tenho sonho de ser mãe, né? E o Senhor, ele conhece no meu coração, sabe, Emily? Então, assim, quando eu comecei a ter algumas experiências específicas com Deus, né? Uma delas foi essa, né? De realmente o Senhor me mostrava gestações antes mesmo da pessoa saber, antes de qualquer pessoa saber. E a Amanda foi uma dessas pessoas, né? Aconteceu com a Amanda e com a Raíssa, filha da Lázara. A da Raíssa também foi muito especial para mim. E a da Amanda, né? A gente estava num culto de apresentação do Emanuel, filho da Denise. E o Senhor me deu uma visão. É como se eu olhasse para a Amanda e já estivesse vendo a barriga dela grande. Ela grávida. E foi, assim, muito, muito, muito especial isso pra mim. Porque logo em seguida, a Amanda realmente, né, veio a saber que a Betina estava a caminho. Mas você foi lá falar com ela? Fui. No final do culto, né,
eu chamei a Amanda, virei e falei assim, eu preciso falar com você. E a gente fica com muito receio, porque eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, né? E aí eu falei com ela, eu falei, olha, quando eu olhava assim pra você, era como se eu já estivesse vendo a sua barriga grande, né? Eu posso orar no teu útero? E ela falou, pode. E foi muito lindo o que Deus fez. A experiência com a Raíssa, assim, também foi muito especial pra mim, porque a palavra estava sendo ministrada a respeito de Ana, né? E Deus direcionou com que eu fosse diante do altar. E ali diante do altar, né, eu estendi os braços, né, assim, louvando a Deus, sabe? E com os olhos fechados, era como se eu visse uma mão me entregando uma criança nos meus braços. E na hora, aquilo, pra quem sonha em ser mãe, né, eu caí no choro ali, e chorando, e chorando, e chorando, e chorando. E aí, logo depois, né, disso, o Senhor fez com que eu olhasse para a Raíssa também era uma das pessoas que estavam ali na frente, diante do altar. E Deus virou e falou assim, agora vai lá e ora, né? Ministra na vida dela. Só que naquele primeiro momento, eu não tinha entendido nada. Eu achei o quê? Deus tá me entregando o meu filho, entendeu? A minha filha. E aí, eu fui lá, orei, né? Pela vida dela. E muitas vezes as pessoas falam assim, Bianca, como é, né? Quando você vai ministrar na vida de outra pessoa. Eu falo que é como se fosse um quebra-cabeça. O Senhor vai dando cada palavrinha ali. E muitas vezes, no momento seguinte, você virar e falar assim, Bianca, o que você falou? Não sei a metade do que eu falei. Então, assim, é muito direcionado. Na hora, tudo faz sentido ali. Você tem consciência de tudo que você tá falando, na hora que você tá falando. Só que no momento seguinte, é como se tudo fugisse ali da mente, né? E aí aconteceu isso, foi muito marcante pra mim, foi marcante pra Raíssa também chorou. E em seguida, assim, a gente foi pra um aniversário. E nesse aniversário, a Lázara sentou pra conversar. E o que aconteceu foi da gente estar ali, as duas conversando e tal. E aí eu fui contar pra Lázara a minha experiência, né? O que tinha acontecido naquele dia da minha experiência. Sim. E eu falei que eu tinha ido lá diante do altar, né? E Deus estava me entregando um filho ali, né? Nos meus braços, uma criança ali nos meus braços, né? E aí a gente conversando e ela virou e falou assim, Bianca, vamos ali, eu preciso te contar uma coisa. E aí na hora que ela falou, nossa, eu assim... A Raíssa já estava grávida. Logo em seguida, a Raíssa engravidou. Então, assim, foi muito lindo o que Deus fez, sabe? E é só Ele, porque não tem como uma pessoa colocar um neném na barriga de outra pessoa, entendeu? Então, é o Senhor. É Ele que mostra, é Ele que revela, é Ele que faz. Então, assim, tudo isso foram experiências muito lindas, né? Ali, diante do Senhor. E o Senhor, né, depois dessas duas experiências, né? Eu perguntei, falei assim, mas por quê, né? Por que eu tô sendo usada assim, dessa forma? Eu não tô entendendo. E Deus virou e falou, né? Aquilo que você mais quer é aquilo que eu quero que você derrame sobre as outras vidas. Que lindo. É muito lindo. E isso é a visão do reino, né? A visão do reino não é dar aquilo que não faz diferença pra você. É dar aquilo que você quer pra você. Sim. Então, essa é a visão do reino, sabe? Você realmente entregar para outra vida ali aquilo que você desejaria para a sua vida. Sim, exatamente. É igual tem uma passagem, acho que está em 1 Coríntios 1:4, né? Que é onde eu falei que a sua dor é o seu maior presente. Né? A mesma consolação que o Espírito Santo te deu, ele vai usar agora essa consolação, ele está te entregando para você consolar outras vidas. Então, assim, aquela dor que você venceu é o presente, que agora ela é uma ferida, agora é uma cicatriz, é o presente que o Senhor está te dando para você ministrar na vida do outro, para você levar a cura para a vida das outras pessoas, né? Sim. Assim, é emocionante. Eu acho que a palavra assim... É constrangedor a forma como a gente olha e fala assim, gente, olha como é que Deus está me usando. Né? O amor dele constrange de uma maneira que, assim,
É só mesmo quando a gente tem esse relacionamento e fala, gente, olha como é que Deus me usou na vida dessa pessoa, né? E às vezes, na hora, igual você falou, você não entende, te deu uma visão, mas quando passa, fala, meu Deus, né? Que privilégio ser realmente essa filha amada, essa filha escolhida, essa filha usada por Deus para poder levar, né, a palavra dele para a vida de outras pessoas. E é muito importante a gente falar que isso é um privilégio, mas a glória é toda dele. Sim. Né? E é por isso que ele derrama mais na nossa vida, porque a gente sabe reconhecer que não é nada nosso. Não. É tudo dele, a glória é dele, a honra é dele, né? A gente fez um podcast aqui com a doutora Ive, não foi, meu bem? E ela falou que o pastor dela, não sei se agora se foi o pastor dela, enfim, que toda vez que chega para ele, fala, nossa, parabéns pela palavra, pela ministração, e ele pega e devolve, né? Porque a glória é dele. Sim. Então, assim, às vezes tem pessoas que estão, às vezes estão no mundo, às vezes está começando a caminhada e fala, nossa, Bianca, obrigada, né? Ou tem pessoas que estão começando a caminhar ali, Deus está usando e fala, obrigada, que é isso? A gente tem que reconhecer que não é nada nosso. Sim. Que nós temos que reconhecer que nós somos submissos. A autoridade é só dele. É ele que faz. E quando a gente entende essa submissão, que a autoridade é ele, que ele é o cabeça, né? Nós, os membros, nós somos o corpo. O corpo não faz nada se a cabeça não mandar. Né? Então, quando a gente realmente tem esse reconhecimento, ele continua movimentando o corpo, continua movimentando os membros. Para quê? Para poder servir na vida do outro, para poder transbordar na vida do outro. Sim. E esse podcast é isso. É dele, ele é o cabeça, ele é quem escolhe as pessoas, ele é quem determina tudo. Os direcionamentos. Vocês têm roteiro aqui no podcast? Não, aqui é o Espírito Santo, o cabeça. Nós somos apenas os membros que estamos aqui sendo conduzidos por ele. Sim. Não é verdade? Sim. E assim, a gente tem que pedir, sabe, Emily? É uma coisa que o Senhor colocou de um tempo pra cá, dentro do meu coração, até um direcionamento de quando elogiar e quando não elogiar, sabe? Pode parecer duro, mas existem pessoas para as quais, se você elogiar, às vezes o ego vai ser alimentado ali e às vezes aquela pessoa vai ser corrompida. Sim. Então, muitas vezes eu peço assim, sabe? Depois que eu ministrar, Senhor, não deixa ninguém vir, sabe? E eu realmente aprendi a virar e falar assim, Senhor, todo o ego, sabe? Tudo aquilo que não vem do Senhor, tira de mim. Não deixe com que isso venha contaminar o meu coração, né? O nosso coração, ele tem que estar puro, tem que estar limpo ali. E a gente precisa colocar tudo diante do Senhor todos os dias, né? Se eu vejo, por exemplo, isso daqui pode estar me tirando do foco, quando eu vou ali para a presença com o Senhor e virar e falar, e assim, às vezes as pessoas querem colocar como o lugar da presença só um lugar, sabe? E não é isso. É qualquer lugar que você esteja a sós com ele. Então, assim, quantas e quantas vezes eu voltando, às vezes, né, depois de um GC, às vezes, né, depois de um culto ali, tarde da noite pra casa, e a presença enchia o carro, sabe? E eu virava e falava assim, Senhor, o que tá acontecendo? E eu só sabia chorar. E ali diante dele, sabe, eu virava e falava, Pai, me perdoa, porque eu tenho tantas falhas, sabe? Eu não consigo sem o Senhor, eu preciso do Senhor, continua trabalhando em mim, continua fazendo a obra em mim. A gente está em constante processo, né? É uma obra que está ali em andamento. Então, nós precisamos colocar tudo isso diante do Senhor e pedir, sabe, para o Senhor, Pai, eu elogio ou não elogio, sabe? E existem pessoas que a gente precisa entender. Esse elogio está vindo, né, da parte dela a respeito de Deus, ou é o outro tentando usar a boca dela para inflar certas coisas dentro de mim. Então, a gente precisa ter esse discernimento e pedir isso ao Senhor, né? Verdade. A crítica e o elogio, os dois têm o mesmo poder. Tem. O mesmo poder de te parar, né? Então, assim, a gente tem que entender que os dois têm têm a função ali, não dar ouvido à crítica, mas também não dar ouvido ao elogio, porque o elogio não é pra gente e a crítica não diz quem nós somos. Sim.
né? Sim. A gente tem nossa identidade formada, a gente sabe quem nós somos. Nós somos filhas de Deus. Então, a glória é dele, a honra é dele, mas eu sou filha de Deus. Então, dependendo da crítica que vier, a gente também vai saber tapar os nossos ouvidos, né? E é muito importante falar sobre isso, porque as palavras, né, lançadas, elas destroem muitas vidas. Sim. Então, assim, existem muitas pessoas, muitos pais, muitas mães, né, hoje em dia que não tem consciência disso e por uma palavra lançada ali de uma forma errada, às vezes vai destruir a adolescência ali daquele jovem, daquela jovem. Então, nós precisamos pedir realmente, né, orar por isso, Senhor, né, faça com que essas pessoas entendam que da boca delas tem que sair bênção e não maldição, Amém. né? A palavra fala, acho que está lá em Tiago, agora me ajuda a lembrar. Da mesma fonte não sai água salgada e água doce, né? Sim. Então, você me fez lembrar que todo dia quando eu vou colocar minha filha para dormir, ela tem a rotininha dela de dormir mais cedo, que ela acorda bem cedinho. Então, fico ali com ela no meu colo, ninando, aí eu vou orando pelo quarto, né, Senhor? Enche esse ambiente, Espírito Santo, então, o Senhor tem liberdade aqui, vou orando, e às vezes eu vou falando no ouvidinho dela, você é linda, você é abençoada. Ai, Mila, ela tá dormindo, ela está ouvindo. Sim. Isso vai entrando no coração dela. Você é escolhida, mamãe te ama, o papai te ama. A gente ministra muito na vida dela, né, meu bem? Você é a nossa pastorinha, você é uma profeta, você vai ser a diferença na sua geração. Deus está te levantando, minha filha, para ser a diferença onde você passar. Então, assim, a gente vai falando, mesmo dormindo. Então, isso é importante até para os pais que estão ouvindo. Sim. Não é porque tá dormindo, não. O inconsciente dela vai guardando aquilo. São as sementes que a gente está plantando na vidinha, né? Sim. E por isso a gente tem que vigiar, né? Ali naquele momento de raiva, naquele momento que veio alguma coisa, aconteceu da forma que você não esperava, Sim. né? Vigiar. Sim. E se aconteceu de falar, peça ao Senhor, fala, Senhor, realmente eu falei isso, eu não deveria ter falado. Recolha as minhas palavras, né, no mundo espiritual. Eu não deveria realmente, eu errei, eu fui falha. E eu preciso que o Senhor recolha, sabe, essas palavras. Então, nós precisamos realmente, né, entender que da nossa boca tem que sair bênção, né, e não as maldições. Amém. Eu acho que a gente pode dar uma pausa aqui agora pra gente poder degustar essa mesa. Eu quero dar um recado em especial aqui. Gente, olha esse jogo de mesa posta. Dá uma olhada nessa mesa maravilhosa que a Ilma Rosa, né, ofertou aqui pra gente, especialmente para receber a Bianca. Então, Ilma, muito obrigada. O seu trabalho a gente reconhece, a gente sente o amor em cada detalhe, em cada pontinho aqui dessa costura. Sim. Parabéns, que o Senhor continue te usando para levar esse amor a tantas casas, a tantas mesas, né? Então, agora a gente vai dar uma pausa rapidinho, que a gente vai degustar essa mesa e daqui a pouquinho a gente volta. Combinado. Voltamos aqui com o nosso episódio com a Bianca. E aqui nos bastidores a gente conversa vários assuntos. Para você aí foi 1 segundo de vem e volta, né? De vai e volta. Mas pra gente aqui a gente bate muitos papos, muitos assuntos aqui vão fluindo, vão rendendo. E eu queria aproveitar o gancho, porque nos bastidores a gente falou, e eu queria mostrar para vocês o meu primeiro livro, uma promessa aqui em minhas mãos, a promessa do Senhor em minhas mãos. Isso aqui não é só um livro, gente. Isso aqui é uma promessa cumprida, que é o que a gente falou um pouquinho aqui no início, né? A emoção de você ver uma promessa do Senhor se cumprindo em sua vida. E aí, esse é meu primeiro livro, é preciso ressignificar. Então, lá no meu Instagram, na Amazon, no próprio site da Editora Viseu, você consegue adquirir ele. Então, é preciso ressignificar. Sua dor é o seu maior presente. Bianca, e qual foi a sua maior dor? Eu acredito que, entre muitas dores, né, a minha maior dor foi uma perda, né? Alguns anos atrás, eu engravidei e quando estava com 5 semanas, né, aquele embrião parou de desenvolver. Então, né, ali naquele momento minha mãe estava do meu lado,
né? Ela já sabia, né, de tudo que estava acontecendo. E foi muito difícil para mim, porque, como eu já falei, né, eu tenho o sonho de ser mãe, eu sou apaixonada com criança, sirvo no Ministério Infantil da igreja. Então, para mim foi muito difícil, foi um período muito conturbado, né? Então, assim, ali foi como se tudo caísse, sabe? Porque, apesar de ali naquele momento não ter sido planejado, era muito desejado. Era uma criança que eu já desejava, mesmo sem ter planejado ali, né, com que aquilo acontecesse. Então, quando veio a perda, meu mundo caiu, né? Foi como, já estava destruída ali por várias dores, várias coisas que já haviam acontecendo, né? E quando veio a perda, eu realmente falei, ai, e agora, né? Mas ali o Senhor já estava me atraindo, né? Eu já era ministrada através do aplicativo da Bíblia, né? Porque o próprio aplicativo, você dá play e ele vai lendo. Então, ali eu já era ministrada por Deus sem saber de tudo que estava acontecendo, né? Sem conhecer ele, porque eu ainda não conhecia, né? E quando a médica falou que realmente, né, já não havia mais batimento ali, ela falou sobre ter que fazer a curetagem, né? E era uma coisa que eu não queria. Então, ali naquele momento, sem conhecer o Senhor direito, né? Eu virei pedir para Deus, sabe? Falei, então, se não é da tua vontade, né? Que essa criança venha, né, ao mundo, então que meu corpo realmente, né, venha expelir, né, esse embrião. E aconteceu, né, dessa forma, realmente não precisei fazer, graças a Deus. Graças a Deus. E eu realmente vejo isso, né, que a minha dor realmente é o meu maior propósito, né. Como a gente falou no comecinho, né, o Senhor já me usou para entregar realmente, né, palavras de filhos, né, às outras pessoas. Então, para mim, é uma honra, sabe? Poder ser instrumento do Senhor na vida de outras mulheres. Mulheres que às vezes desejam há muito tempo, né? Uma criança. Então, assim, nós precisamos crer em todas as promessas que existem ali na Bíblia para nós, né? Eu creio, né, na chegada do meu marido, sabe? Da formação da minha família. O Senhor sabe, né? Desses desejos dentro do meu coração. E ele já preparou tudo. Sim. A gente só não entende o tempo dele, mas amém. A gente aguarda no tempo dele. E eu sei que tá tudo pronto, sabe, Emily? Assim, muitas pessoas, né? O Senhor, ele faz com que a gente comece a acompanhar aquelas pessoas e realmente ver como o Senhor, né, coloca ali, né, na vida daquelas pessoas, semeia na vida daquelas pessoas. Então, até falei contigo, né, sobre, assim, tudo que você posta relacionado a Chuchu, né? E é muito lindo isso, sabe? O estar à mesa, orar com os filhos. Isso é uma coisa que já queima dentro do meu coração, mesmo antes, né, do meu casamento, da chegada dos meus filhos. Então, assim, isso já queima dentro de mim. E muitas vezes a gente, às vezes, cai naquele diálogo, né? Ai, Deus, mas, né, quando vai acontecer? Por quê, né? E, recentemente, num domingo de manhã, o Senhor me acordou às 5h30 da manhã. E eu achei estranho, né? Num domingo, acordar assim tão cedo. E aí eu comecei a ver o Instagram mesmo. Eu peguei o celular ali, tava vendo. E aí comecei a ver coisas de crianças, né? Tem uma pessoa também de BH, a Thay e o Israel de BH. Ela tem um Instagram, né, que chama Casadas aos 20. E a princípio o Instagram era de 3 amigas, né, que casaram na faixa etária dos 20 anos, né? E a Thay hoje posta muitas coisas relacionadas à vida dela com Israel e com o Luca. E isso já ministra na minha vida, sabe?
E quando eu comecei a ver naquela manhã algumas postagens, algumas coisas, né, ali do próprio Instagram mesmo, começou a queimar dentro do meu coração, sabe? A respeito disso. E o Senhor encheu aquele lugar, sabe? Meu quarto foi cheio, assim, da presença do Senhor e eu só conseguia chorar. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E o Senhor me lembrava de cada promessa que Ele já tinha me feito. E me falando, sabe? Filha, quantas promessas eu te fiz, eu estou cumprindo na tua vida, por que você acha que isso não vai acontecer, sabe? Vai acontecer, eu tô te preparando. Eu sinto isso, sabe, Emily? O Senhor me preparando para o meu esposo, para minha família, né, para tudo aquilo que vai acontecer Amém. futuramente. Eu sei que é um tempo de preparação e não é fácil, né? Mas o Senhor, Ele vem e nos mostra, né, que Ele faz. Porque se Ele colocou essas coisas tão específicas dentro do meu coração, é porque Ele vai cumprir. Amém. O pai não vai mostrar uma promessa, não vai mostrar um desejo para o filho e falar, tá vendo isso aqui? Pois é, não vou te dar. Não. É sobre realmente esperar tempo para tudo, né? A gente não entende o processo, né? Me fez lembrar que até a história de José. Que José, e eu até falo aqui no verso do meu livro, você leu aqui, né? Que quando Deus me deu a visão desse livro, queimou no meu coração, igual quando Deus mostrou para José, né? Que ele seria governador, que na verdade ele nem falou que seria governador, mas mostrou, né, a lua, as estrelas se curvando para ele sem entender. Mas se Deus mostrar pra gente como que a gente vai caminhar nessa estrada para chegar ali, eu acho que a gente fala, não vou mais não, vou ficar aqui quietinho, eu vou fugir, porque o processo dói, né? Sim. Então, por isso que Deus não mostra o processo pra gente. Ele mostra lá na frente, a gente fica sonhando com aquilo, e aí ele fala, pode continuar caminhando, que eu tô do seu lado. Ai, o Papai do Céu é maravilhoso, né? E assim, quantas vezes, sabe, nós oramos ali ao Senhor, né? Oramos por coisas tão específicas. E aí você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E aí quando você tá cansada, às vezes ali você vira e fala, não, Deus, acho que eu não quero mais isso. Não, tá muito difícil, não. E assim, nessa manhã, sabe, o Senhor virou e lembrou, sabe? Virou e falou assim, você se esqueceu daquilo que você me pediu? Você se esqueceu de cada oração que você derramou ali na minha presença, chorando por cada coisa que você me pediu? E aí o Senhor, né, falou, né, porque eu já estava vindo há algum tempo sendo ministrada a respeito disso, que no céu não tem lixão de oração. Então, assim, ó, as orações, elas sobem, às vezes a gente pode ver, achar que não tá nada acontecendo, sabe? Mas o Senhor, Ele tá fazendo. É da forma dele, né? Então, assim, eu entendi que as minhas orações, elas estão sendo ouvidas, sim. As coisas, elas estão acontecendo, só que elas não estão acontecendo na esfera que eu vejo. Sim. E muitas das promessas, né, que eu realmente acessei, foi dessa forma. Continua confiando em mim. Amém. Acreditando naquele que te prometeu, acreditando naquele que vem e faz. Amém. Né? Faz assim, do impossível possível. Amém. E falando de promessa, você falou no início que quando você começou aí na primeira igreja, que ele foi cuidada, né? Liberaram uma promessa na sua vida, liberaram, né, uma profecia ali que você ia ser aprovada. E aí você falou que isso veio assim cumprir agora. Sim. Isso tem o quê? Uns 4 anos? Que a promessa? É, uns 4 anos. Uns 4 anos, é. Como que... Vamos voltar nesses 4 anos. Como que foi essa promessa? Como que falaram com você? E o que foi essa promessa que se cumpriu agora? Então, quando foi lançada, né, a palavra ali sobre a minha vida, eu fiquei assim, Deus, mas prova? Eu não tô prestando prova nenhuma, né? Não tô entendendo. Pensei assim, será que vai ser um concurso? Né? Eu não, realmente não entendi naquele momento, né? Mas o Senhor, Ele tem um tempo para tudo, né? E ano passado,
eu assumi a liderança do GC, né, da igreja. E, assim, foi uma honra para mim, né, poder ser levantada como líder, né, ali do GC. Assim, muitas vezes eu me via pequena, sabe, Emily? Tipo assim, ai, mas eu não sei tanto, né? Mas é o Senhor que faz, é o Senhor que levanta, é o Senhor que sopra o nosso nome, né? E é tudo para honra e glória do nome dele. Não é sobre nós, né? É sobre ele. E é sobre tudo aquilo que ele já fez na nossa vida e que ele quer que a gente leve esse amor para outras pessoas. Então, assim, eu falo que hoje a minha aliança é com o Senhor. Eu sou casada com Ele, em primeiro lugar. Antes, assim, de qualquer aliança, sou eu e Ele. Então, assim, quando o Senhor me levantou, né, pra liderar o GC, algumas coisas começaram a acontecer. E uma coisa que começou a acontecer, assim, e começou a me incomodar, de certa forma, era porque a maioria das pessoas do GC eram estudantes de medicina ou queriam medicina, ou, assim, os que iam visitar estavam fazendo medicina. E aí eu falei, Deus, mas como assim, né? Outras pessoas não vêm, às vezes família, sabe? Outras pessoas não vêm, por que disso? Não tô entendendo. Deus foi colocando pessoas ali da área da sua vida. Parecia assim, eu queria desenhar. E aí eu comecei a questionar, virar e falar assim, não tô entendendo o que o senhor tá fazendo. E ao mesmo tempo, eu fazia uma faculdade de engenharia, né? Parecia que a área da engenharia estava sendo travada. E eu sem entender, e aquilo, né? E assim, meu pai é engenheiro. Então, eu assim, queria formar engenheira, né? Por causa do meu pai e tudo. E aí começou esse incômodo dentro do meu coração. E aí, incômodo. E eu virei e falei com Deus. Eu virei e falei assim, olha, não tô entendendo. E eu preciso que, se for algo do Senhor, eu preciso que o Senhor me confirme, né? Eu preciso de confirmações muito específicas, assim, Senhor, se possível, desenha, sabe? E a minha forma de falar com Deus é desse jeito, sabe? Não fico... Não, é assim, eu converso... Sim, na simplicidade, né? Ele é nosso pai, a gente não precisa ter não me toques, né? Sim. E aí eu comecei, falei tudo que estava acontecendo, que eu estava incomodada, né? E coloquei aquilo diante do Senhor. E aí veio um sonho, eu tive um sonho, né? E uma pessoa falava a respeito da faculdade de medicina. E aí depois começaram a acontecer algumas coisas, né? Nessa época eu estava fazendo um cursinho que eu tinha ganhado. E nesse curso tinha que usar jaleco, né? E só que assim, no centro da cidade, não era nem perto da faculdade. E um dia eu saindo desse cursinho, uma pessoa que eu nunca vi na vida, talvez se eu voltar a ver, não sei quem é, olhou pra mim, um homem assim na rua, virou e falou assim: "Você é estudante de medicina?" E eu falei: "Não, é estudante de medicina." Aí eu falei: "Não, moço, não sou." E saí rindo assim, né? E eu falei: "Uai, Deus, o senhor tá falando aqui alguma coisa, né?" E aconteceu isso. E eu virei e falei assim, uai, vou conversar com uma pessoa, né? E aí fui conversar com uma das meninas lá da igreja. E aí fui falar com ela sobre a possibilidade de fazer uma outra faculdade, né? Aí eu falei, eu acho que eu tô pensando em talvez, né, prestar um outro vestibular, tal. Aí na hora que eu falei, ela virou e falou assim, você vai fazer medicina? Nossa, era muita confirmação. Tava desenhando, né? Você pediu Exatamente. Aí eu vi, nesse meio tempo, uma das meninas, a Sayane, virou e falou assim: amigo, jaleco combina com você. Eu tinha tirado uma foto na aula, né? E não era nem na área assim da medicina mesmo, mas eu tava com jaleco, e aí ela falou, né, isso sobre a minha vida. E eu virei e falei assim: tá bom, né, Senhor? Então tá. Então, eu vou prestar o vestibular. Só que eu não estava estudando para o vestibular. E assim, quantos anos fazia que eu não fazia um vestibular, né? Então, eu virei e falei assim, Deus, como assim? Aí, na hora que eu fui ver, porque no meu sonho, eu tinha entendido que era uma faculdade particular. E aí, né,
eu virei e falei assim, não, então tá. Então eu vou fazer o vestibular. Aí fui ver o vestibular. E não é barato, né? E assim, na época, quase ninguém sabia que eu ia fazer. Então, eu ia ter que tirar aquele dinheiro do meu bolso, né? E eu falei, Deus, isso é loucura, não é normal. Por quê? Né? Não é pouco dinheiro para prestar o vestibular. Aí que tá a ousadia, né? É, eu nem estudando, me preparando, assim, né? Eu não tava, porque eu realmente não esperava isso. Então, eu virei e falei assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou jogar fora, né? E aí, aquela coisa de, tipo, tá mexendo no bolso, sabe? Uhum. E eu virei e falei assim, Deus, não tô entendendo. E ele, é pra fazer, é pra pagar. E aquilo queimando dentro do meu coração, sabe? E aí, eu virei e falei assim, então tá, então eu vou fazer. E aí, Deus me lembrou, nesse período, do meu terceiro ano do ensino médio. No terceiro ano do ensino médio, eu fiz em BH, né, no Colégio Batista, lá. E no terceiro ano lá, eles dividiam, na parte da manhã eram as aulas normais, na parte da tarde você ia para a área específica, que era a área que você mais se identificava. E eu estava na área de biológicas. E aí, assim, tudo indicava Mas já. você que escolheu ir pra área de biológicos. Sim, lá no terceiro ano, sim. E aí, eu, assim, participando ali das aulas de biológicas, de tarde, tal, tal, tal. Só que aí, o que aconteceu? Tinham duas meninas na minha sala, extremamente inteligentes. Assim, ó, de fora do normal, sabe? E as duas prestaram e passaram na faculdade de medicina. Então, quando elas passaram, Satanás lançou uma mentira sobre meu coração. Falando assim, tá vendo? Elas se dedicam, estudam tanto e elas passaram. Você não estuda desse jeito, então você não vai conseguir. Então, nessa época, eu não consegui nem falar pra ninguém sobre essa possível né, desejo ali dentro do meu coração. Eu não conseguia nem falar sobre isso. Então, eu virei e falei assim, ai, medicina eu não consigo, vou fazer biologia. E aí, eu passei numa faculdade particular, lá em BH, na época. Só que, ao mesmo tempo, eu prestei a Unicamp, né? E nisso que eu prestei a Unicamp, eu coloquei biologia. Só que eu, na segunda opção, tipo assim, não tinha como colocar biologia na primeira e medicina na segunda, por exemplo, né? Uhum. E aí eu virei e falei assim, então vou escolher um outro curso, assim, né? E aí fui passando sabe quando rola assim, Uhum. né? E eu vi um curso lá que tinha alguma coisa de ambiental, só que não era engenharia. Eu virei e falei assim, vou colocar isso aqui, né? E eu nem sabia o que era. E aí fiz a primeira fase, depois fiz a segunda fase da Unicamp. E aí depois saiu o resultado. E eu passei o quê? Nesse curso. Que eu não sabia nem o que era. E aí, né, ali, uma Unicamp, é lógico que você vai. Você vai, né? E aí eu fui pra Limeira, né? Fiz a faculdade lá, né? E assim, Chegou a formar. formei, sou tecnóloga em saneamento ambiental pela Unicamp, lá em Limeira. E ali, durante a faculdade, assim, foi onde eu comecei a me perder, sabe? Por tudo aquilo que a gente falou, dessa necessidade de aprovação, de sentir ser pertencente, né, ali àquele lugar. E eu comecei a me perder ali. Mas o Senhor é aquele que realmente vem, nos resgata, nos tira ali da lama do pecado, né? E assim, não foi fácil tudo isso, sabe? Mas o Senhor veio e fez. Eu fiz a prova, né, do vestibular, paguei lá, né, mesmo assim com uma resistência. Fiz a prova do vestibular. Na hora que eu saí da prova do vestibular, eu falei, gente, sem O que eu tô chance. caçando aqui? Não, sem chance de eu passar, porque, assim, fazia muito tempo que eu não fazia um vestibular, né? E eu pensei, não tem como, né? Aí tá, já tinha feito mesmo, já tinha pagado, já tinha feito a prova, vou esperar, né? E você não tinha contado pra ninguém.
Assim, Nessa... algumas pessoas sabiam, mas bem poucas, quase ninguém sabia. Uhum. E aí, veio o resultado. E no dia que eu recebi o resultado, eu tava na roça. E meu pai tava na roça. E aí, aconteceu o quê? Saiu o resultado, os 100 primeiros colocados. E eu sabia que os 100 primeiros seriam chamados. E aí eu falei, uai, meu nome tá aqui no meio, né? Ô, Glória! E aí eu virei e falei assim, agora eu tenho que contar pro meu pai. E pra mim não era fácil, porque virar e falar pro meu pai, né? Pai, eu não vou formar engenheiro, né? Quero começar uma outra faculdade. Eu já não sou mais tão nova, né, Emily? Assim, tô nova, mas não tô naquela fase, assim, de acabou de sair da escola e tá entrando numa faculdade e tal. Então, veio tudo isso, né? Só que Deus, ele é um Deus que faz ali de uma forma perfeita tudo, né? Então, eu recebi a foto, né? Vi que meu nome estava ali entre os 100 primeiros. E naquele momento, eu ali na roça, no quarto, Deus, meus pensamentos a 1 milhão ali, né? E aí, eu sabia, e Deus sabia que ele precisava me confirmar. Porque Deus, ele conhece cada um dos teus filhos, né? E eu naquela insegurança, porque eu sentia muito essa necessidade de ser aprovada pelo meu pai terreno, né? E aí eu vi assim que Deus, ele sabia de tudo isso, desse todo conflito interno, né, que eu estava vendo ali. E é recente, né? Então, assim, não é porque a gente está na presença, a gente está ali com Deus que a gente não sofre esses conflitos internos. Então, eu sei que, assim, às vezes a pessoa vira e fala assim, não tem conflito, não tem... Tem sim, gente, é normal, né? A gente é ser humano, normal. Então, naquele momento, o Senhor, ele realmente sabia que precisava ali falar comigo, sabe? E aí, eu lembro certinho, assim, eu fechei o WhatsApp, entrei no Instagram. Na hora que eu entrei no Instagram, tinha uma postagem, né? E aí, o post falava sobre um médico, né, que se formou, fez uma faculdade de medicina, tal, 6 anos. Depois dos 6 anos, né, que ele se formou, o Senhor chamou ele para ser missionário em um país de perseguição religiosa, né? E nesse país de perseguição religiosa, o Senhor mandou com que ele e um outro amigo dele levasse uma mala cheia de Bíblia para esse país. E aí, na hora que ele estava ali na fila, né, prestes a entrar no país com aquelas malas cheias de Bíblia, o colega dele também, né, começaram a revistar as malas das pessoas que estavam na frente dele. E naquele momento, o Espírito Santo virou e falou assim, apresenta o seu CRM. E aí, ele apresentou o CRM e o Espírito Santo virou e falou assim, fala para eles que dentro da mala tem remédios para a população. É um remédio. O Senhor, ele não trabalha com a mentira, Não, né? é só Então é a verdade. verdade. Então, assim, É o melhor remédio. é um melhor remédio, né? Então, assim, o Espírito Santo deu essa direção, ele apresentou o CRM, falou isso. Não revistaram as malas, eles entraram no Glória a país Deus. com aquelas bíblias, sabe? E ali, na hora que eu vi esse post, o Senhor virava e queimava dentro do meu coração, sabe? Foi para isso que eu te chamei. Oh, glória a Deus. E assim, se fosse pelos olhos naturais, sabe, Emily, eu não me sentia capacitada para isso. É o Senhor que nos capacita, sabe? É o Senhor que vem e faz infinitamente mais do que nós pedimos, sonhamos ou desejamos. Então, assim, eu vi que o Senhor estava virando e falando ali comigo. Só que, ao mesmo tempo, aquele conflito todo interno dentro de mim. E aí, Deus virou e falou assim, senta e conversa com teu pai. E eu falei, tá bom. E aí, eu queria o quê? Toda situação assim que acontecia, eu queria tentar criar a situação para conversar com meu pai. E não dava certo, e as pessoas chegavam, e eu não conseguia conversar com meu pai, né? E aí,
eu falei, então tá, né, Deus, eu vou esperar o momento que o Senhor realmente preparar para isso. E na hora que a gente tava saindo da roça e vindo, né, em direção a Paços, no carro, o Senhor virou e falou assim, seja forte e corajosa, chegou a hora. E aí, aquilo assim, eu falei, ai Deus, nossa, pode dar um problema isso, meu pai vai querer me matar. Eu falei, Senhor, como assim, né? O que eu vou fazer? E o Senhor, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Eu não te chamei para agradar humanos. Eu te chamei para que você venha me agradar e me obedecer. Glória a Deus. E eu virei e falei assim, tá bom. E aí veio, né, e eu falei com meu pai. E naquele primeiro momento, né, vem um choque, assim, porque, né, como assim você não vai formar engenheiro, né? E aí, no segundo momento, parecia que meu pai já estava me vendo formada. E é muito lindo o jeito de Deus fazer cada coisa, sabe? Porque depois, assim, né, numa mensagem, meu pai virou e me falou. Acho que Deus me ouviu, porque eu falei com a sua madrasta, né, que se fosse para eu aconselhar alguém, eu aconselharia a área da medicina. E aí, meu pai virou e falou assim, você não tinha como saber disso, mas o Senhor me escutou ali naquele momento. Oh. Então, Emocionante. é ele, sabe? E se hoje eu tô ali, é na dependência do Senhor, sabe? Desde o primeiro dia, assim, da aula, eu vejo o cuidado de Deus, sabe? Eu falo que Deus preparou tudo, antes mesmo de eu chegar ali. No primeiro dia de aula, eu encontrei uma das meninas, e depois, quando a gente estava conversando, eu fiquei sabendo que ela já tinha ido na nossa igreja, né? E está hoje congregando ali, frequentando os cultos, né? E uma das outras meninas também, que é mais próxima agora, né, na faculdade, virou e falou, nossa, quando eu te encontrei, foi como se eu estivesse em casa, porque a mãe dela é muito cristã, né, e quando a gente começou a conversar, ela virou e falou assim, nossa, na hora que eu te vi, realmente é como se eu estivesse ali em casa, sabe, um pedacinho. E Deus tem feito, assim, coisas, né, que não tem como a gente explicar, sabe? Quantas vezes nós duas ali dentro do carro, eu e ela, e as duas começam a chorar. E o Senhor falando e o Senhor fazendo, sabe? Então, assim, eu sei que o propósito dele vai se cumprir, é da forma dele, né? E eu tô ali porque o Senhor determinou de estar ali, sabe? Amém. Eu creio que o Senhor colocou você ali. O processo vai ser para chegar na promessa que ele tem para sua vida, que só ele e o seu íntimo, né, podem saber, mas o processo pode ser um pouco doloroso, porque o Senhor já disse, né, na palavra, né, que aqui tem aflição. Sim. Só que quando a gente está alicerçada na rocha de Cristo, a gente vence, porque ele caminha cada passo ao nosso lado, né? E desde o início do processo, ele já tem um propósito para a sua vida. Então, você é sal e luz por onde você passar. Ali dentro, você está salgando a vida das pessoas com a luz que brilha dentro de você. Ai, é muito lindo. Nossa, foi muito lindo agora. A gente vê o detalhe de Deus falando com o seu pai, que ninguém sabia, confirmando com você, né? Então, essa promessa de 4 anos atrás, se cumprindo agora, né? Foi igual eu falei do livro, não é sobre uma medicina, não é sobre um livro, não é isso. Mas a gente vê a promessa de Deus sendo cumprida. Sim. Que é algo que a palavra fala, ele não é filho do homem para que minta. Então, tudo que ele fala acontece. O que está escrito aqui, isso aqui é a palavra viva, tem poder. E é a verdade, a verdade. Né? Então, assim, é a gente vendo isso daqui se cumprindo. Né? A gente vê, isso aqui é o nosso manual de vida. Então, assim, é muito lindo quando a gente vê a promessa se cumprindo. Sim. E é exatamente nos momentos de dores, nos momentos que a gente passa ali da dor, que você testemunhou aqui várias vezes, na hora que a gente está ali sofrendo, tá difícil, o Senhor sempre nos faz lembrar. Olha o que eu cumpri na sua vida. Sim. Você acha que eu não vou cumprir mais isso? O que é isso para mim?
Isso é apenas mais uma coisa que eu vou fazer na sua vida. E eu tenho muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. Sim. Mas é impressionante ver o agir e o detalhe do Senhor. Eu fiquei emocionada. Ele faz, né? Eu falo assim, quando ele me faz ver de onde ele me tirou, sabe, Emily? Meu coração só consegue se encher de gratidão, sabe? Porque eu realmente estava muito perdida. Eu estava passando por um processo, assim, de muita dor, né? Quantas noites ali chorando mesmo aos pés do Senhor, né? Sem entender, com tantos conflitos internos, né? Então, assim, o Senhor me resgatou, sabe? E o Senhor, Ele quer resgatar, sim, cada pessoa, sabe, que tá ouvindo, que vai ouvir, né, que vai ser ministrada ali, o Senhor, Ele quer resgatar. Amém. E nós precisamos crer nisso, né? Amém. Precisamos crer ali. Se a nossa fé for do tamanhozinho lá de um grãozinho de mostarda, né? E eu acho tão lindo isso, porque o grão é tão pequenininho, mas a árvore é tão grande, né? E o Senhor, Ele faz, né? A gente só precisa estar o quê? Ali, aos pés dele, né? Eu falo muito assim, lança as tuas raízes para a rocha que é o Senhor, né? A gente precisa lançar as nossas raízes, sabe? Virar e falar, Senhor, me alicerça na rocha que é o Amém. Senhor. Porque nós não estamos ali, né, na igreja por causa de homens, por causa de pessoas, não. Nós estamos ali para adorar ao Senhor, Sim. né? Então, não é um olhar diferente que vai me tirar ali, não é uma palavra lançada ali que vai me tirar. Não, eu tô ali por causa dele. Amém. É por causa dele, né? E assim, uma coisa que eu tenho assim pra mim, sabe, nos cultos, ainda mais na parte de louvor, o Senhor ministra muito comigo, sabe, na parte do louvor, e me leva a visões, a lugares assim na presença dele, que é só entre eu e ele, sabe? E uma coisa que eu tenho pra mim assim sempre é o quê? Tô no louvor, eu vou louvar pra ele, vou me render a ele e eu fico de olho fechado. Assim, na maior parte do tempo que eu puder, é de olho fechado. Algumas vezes o Senhor direcionou a, tipo, a olhar para a dança, a ser ministrado pela dança que as meninas ministram no altar, que é muito lindo. Ou que, por exemplo, uma das vezes, o filho da Luana, rendido ali na presença do Senhor, isso... Nossa, assim, quebranta meu coração de uma forma e eu só sei agradecer. Ou algumas pessoas, por exemplo, que eu vejo, assim, que o Senhor me usou para plantar um pouquinho ali. E quando eu vejo aquela pessoa rendida na presença, meu coração se enche. Então, assim, são momentos específicos que Deus realmente vira e fala, é para você olhar para isso. Mas é por quê? Porque Ele tem o motivo dele para que eu olhe para aquilo. Sim. Mas, caso contrário, eu gosto de ficar o tempo todo de olho fechado. Porque para não ter distração, para não ter nada disso e para me render a ele, né? Teve um domingo que uma pastora de fora veio, a mãe da Ana, e ela ministrou. E nesse domingo, assim, o Senhor já estava ministrando ao meu coração de se render totalmente na presença, né? De estar, assim, entregue mesmo aos pés ali do Senhor e derramar, né, na presença do Senhor. E nesse domingo, o Senhor levou realmente a me deitar em águas profundas, sabe? A mergulhar em águas profundas. Então, quando nós estamos ali, a gente não tem que se preocupar. Ai, como a pessoa tá me olhando, como que eu tô. Porque, gente, Deus, Ele nos ama, assim, eu falo, Deus, o Senhor ama mesmo. Porque quando a gente tá rendido ali na presença, é lágrima, é tudo ali, você tá totalmente rendido. É cada careta que a gente faz, entendeu? E o Senhor tá ali falando, eu amo porque tá no meu colo, sabe? Amém. Por exemplo, os pais, né? Eu imagino você, Rafael. Quando a Chuchu tá fazendo ali as gracinhas, né?
gente, o pai fica bobo. Então, da mesma forma, é o Senhor conosco, sabe? Sim. Ele quer que a gente esteja nesse lugar, sabe? Sim. No colo dele, se derramando ali. Às vezes até chorando ali no colinho, sabe? Mas tá no Sim. colo do pai. Então, ele quer isso, sabe? Amém. E a gente tem que se entregar, se render, sabe? Sem nenhuma ressalva. Mesmo virar e falar, não, se renda. Amém. Se entregue, sabe? Amém. E é o que você falou, às vezes a pessoa tá passando por conflito que nem sabe o que Uhum. é. Só sabe que tem alguma coisa dentro que tá incomodando. Então, quando a Bianca fala assim, se renda, é agora, nesse momento que você não sabe o que você tá sentindo. Eu não sei a confusão, e eu sei exatamente isso que você tá falando, porque eu vivi essas confusões, assim, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu preciso sair daqui. Então, é nesse momento que é se render, não sabe como, simplesmente fecha os seus olhos, coloca um louvor no YouTube e conversa com Deus como seu melhor amigo. Sim. Pai, eu não sei o que está acontecendo. Deus, se você ainda tem conflitos, né, internos, que não reconhece Deus como seu pai, em nome de Jesus que isso caia por terra. Então, Sim. Deus, eu não sei o que está acontecendo. Eu preciso, se eu tô escutando, assistindo esse podcast, está falando para me render, eu tô me rendendo. Agora, como eu não sei. E vai se entregando, que ele vai te pegando e ele vai conduzindo. Quando você menos vê, você vai estar igual a Bianca falou, simplesmente misturando lágrima com catarro, com tudo, o cabelo. E é desse jeito que o Espírito Santo vem tomar a gente, Sim. né? Mas, Bianca, eu tô muito feliz por tudo que aconteceu aqui nesta mesa. Sim. Mesa é lugar de comunhão, de intimidade. Sim. E eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitos corações, porque a gente não pega o Senhor de surpresa, né? Sim. O Senhor já tinha preparado esse momento aqui pra gente estar assentado com Ele, porque não estamos aqui nós duas e o Rafael, meu marido, ali no bastidor, mas estamos nós duas com a presença, e o Rafael com a presença dele aqui em primeiro Sim. lugar. Antes mesmo da gente entrar nesse estúdio, ele já estava aqui preparando tudo. Então eu creio que esse podcast foi destinado para as pessoas que ele já sabe quem são. Sim. Né? Para escutar justamente isso. Eu estou muito feliz mesmo com a sua participação. E eu acho que para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. O que você falaria para a Bianca de 5 anos atrás? Ai, e assim, eu acredito muito, Emily, que a Bianca de 5 anos atrás, ela tava tão perdida, sabe, que ela não sabia por onde começar. Mas o Senhor é aquele que tem controle sobre todas as coisas. Então, eu falaria assim, se acalme e não se esqueça que aquele que te criou, ele cuida. Então, assim, o Senhor, sabe, Emily, eu não sei, as pessoas que estão assistindo esse podcast, eu não sei pelo que elas estão passando, né? Se é um relacionamento conturbado, se é um uso de droga, se é bebedeira, se é realmente se entregar para várias pessoas, sabe? Eu não sei pelo que ela está passando, mas eu sei por tudo que eu já passei. E eu sei que aquele que me escolheu, ele vem, me atraiu para a presença. E se cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse podcast, elas não estão aqui à toa, elas foram atraídas para esse lugar. Amém. O Senhor, ele se importa com cada uma dessas vidas. Então, aquele que começou a boa obra na tua vida, e eu falo na tua vida para as pessoas que estão assistindo, Sim. ele é fiel para cumprir. Amém. Porque ele faz. Amém. É da forma dele, é do jeito dele, né? Muitas vezes a gente acha que, né? Ah, não, Deus, mas assim, não, deixa assim do jeito que tá. Muitas vezes a gente quer permanecer na dor, sabe? Só que ele não quer. Ele é um pai. E um pai, ele não admite que um filho permaneça ali naquela dor, sabe? Então, ele vai e ele muda tudo de lugar. Amém. Às vezes, ele permite que tudo vire de cabeça para baixo, igual estava ali na minha vida, sabe? Há 5 anos atrás, estava tudo de cabeça para baixo, sabe? Quando eu fui devolver o apartamento,
né, as portas da minha casa, né, do apartamento, estavam todas quebradas, né? Eu passei por um relacionamento, assim, muito conturbado, né? Então, mulher, né? Agora eu falo para as mulheres e até para os homens mesmo, porque tem muitas mulheres que estão nesse lugar de ser possessiva, né? Sim. Então, assim, se você sabe que essa pessoa que está ao teu lado não faz bem para ela não vai te fazer bem. Porque a gente só consegue fazer bem para outra pessoa quando nós fazemos bem para nós mesmos, Sim. sabe? Então, é uma coisa assim que hoje, por exemplo, quando alguém, né, fala alguma coisa que entristece meu coração ou faz alguma coisa que entristece meu coração, o Senhor ministra muito isso até hoje na minha vida, sabe? Filha, se essa pessoa não faz bem para ela vai te fazer bem, ela não vai te fazer bem. Então, assim, a palavra fala que nós não lutamos contra a carne, Sim. e sim contra os principados e as potestades, os dominadores do mal. Se aquela pessoa ela está fazendo mal para ela mesma, ela, infelizmente, ela está sendo influenciada pelo Satanás, né? Porque o Senhor, ele não traz dor, assim. Não, o Senhor, ele cuida, sabe? Então, tudo tem um propósito? Tem um propósito. Até na dor tem um propósito, Sim. né? A gente, o nosso maior presente está ali na nossa dor, né? Mas o Senhor, ele não quer que a gente permaneça nesse lugar de dor. Então, eu falo assim, não desista, sabe? Busque realmente pessoas que você vê Deus na vida daquelas pessoas, né? Esteja perto dessas pessoas, porque mesmo sem querer ou sem ser proposital, essa pessoa vai semear na tua vida. Se hoje eu estou aqui, foi porque muitas pessoas vieram, né? Semearam, regaram e realmente derramaram sobre a minha vida tudo aquilo que Deus já tinha derramado sobre a vida delas, né? Eu sou grata muito a Deus pela minha família, mesmo assim, às vezes não sabendo de tudo que eu estava passando ali naquele momento, né? Eles sempre estiveram ali do meu lado. A minha mãe, sabe, que durante aquela perda ali veio, esteve ali do meu lado, né? E o meu pai mesmo, sabe, que mesmo sem saber, assim, algumas coisas por causa da distância, né? Meu pai não mora aqui em Passos e tudo. Mas, assim, eu vejo, é igual eu falei no comecinho do podcast, sabe? Eu vejo meu pai terreno agindo muitas vezes igual o meu pai celestial. Mesmo quando eu não merecia nada, eles ainda estavam ali. Sim. Então, eu sou muito grata à minha família, sabe? Realmente, o Senhor, ele tem direcionado ao meu coração, sabe? A viver momentos em comunhão, né? Com a minha família e, assim, propositais, sabe? A gente tem que ser intencional em muitas coisas. Com certeza. E o Senhor, ele colocou essa intencionalidade dentro do meu coração, sabe? Filha, seja intencional, sabe? Haja dessa forma, converse com a tua família, esteja no meio da tua família, sabe? Porque hoje, quando eu me sento à mesa, eu não me sento à mesa para falar de qualquer coisa. Uhum. Eu sento à mesa para falar daquele que me salvou, Amém. daquele que me resgatou, Amém. daquele que deu a vida dele por mim. Amém. E eu falo assim, ó, não há nenhuma outra pessoa na face desse planeta Terra que vai te amar igual ele te ama. Amém. É ele, sabe? Ele nos ama em primeiro lugar e porque ele nos amou em primeiro lugar, nós os amamos. Então, assim, é isso, sabe? O Senhor, ele faz. Não desista, sabe? Se eu pudesse falar para qualquer pessoa, não desista. E busque pessoas nas quais você vê Deus na vida dela, sabe? Porque aquela pessoa, ela vai derramar o que Deus tem derramado, sabe? E não busque só pessoas, busque o Senhor. Amém. Porque muitas vezes as pessoas elas querem terceirizar a presença, sabe? Quer que o pastor venha e ore, que a líder venha e ore. Não, você tem que aprender a orar. A gente fala isso com as crianças no ministério infantil, sabe? Crianças de 5, 6 anos, às vezes até os pequenininhos, né? Quantas vezes a gente vê eles orando. E aquilo enche o nosso coração. Sim. Então, assim, você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a falar, sabe, com o teu pai. Uhum. Ele é o teu pai, Sim. né? Coloque o Senhor nesse lugar, sabe, de pai.
Porque eu vejo, assim, muitas pessoas machucadas por colocar a paternidade em pessoas, sabe? E às vezes tiveram pais, assim, agressivos dentro de casa. Não foi o meu caso, graças a Deus, sabe? E assim, então, essas pessoas, elas vêm de uma paternidade muito ferida. E não é isso, sabe? O Senhor é o teu pai em primeiro lugar. Amém. Porque a palavra fala que antes mesmo de você estar ali no ventre da tua mãe, ele já havia te escolhido. Sim. Então, quando ele nos escolhe, nós somos primeiro dele. Sim. Depois dos nossos pais terrenos. Sim. Então, assim, é ele a primeira autoridade sobre a nossa vida. Amém. E é tudo pra ele, por ele, né? Então, não tem por que não se render à presença. Não tem por que não se entregar. Amém. Ele nos ama. E ele faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Eu falo assim, se eu pudesse passar um pouquinho desse amor que hoje queima dentro do meu coração por ele para outras pessoas, se uma pessoa só, sabe, Emily, foi impactada, já valeu a pena. Valeu a pena. Porque uma pessoa vale muito pro Senhor. Sim. Porque muitas vezes, né, nessa era, né, de agora, assim, muito número, né? As pessoas querem muitos números, mas a gente esquece, né, que às vezes é aquela uma pessoa que vai atingir uma multidão. Às vezes não é você. Sim. Às vezes é aquela uma pessoa, ela vai atingir uma multidão. Sim. E se você derramou sobre aquela vida tudo aquilo que Deus pediu para que você derramasse, então você cumpriu o teu papel. Amém. 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 Glória a Deus. Nossa, eu tô aqui impactada até agora com esse episódio. Bianca, mais uma vez, que Deus venha te abençoar cada dia mais, que venha derramar essa chuva de bênção na sua vida, para você transbordar na vida de todas as pessoas que estão à sua volta, assim como você faz. Creio que cada dia mais eu peço ao Senhor para encher o seu, né, colocar cada vez mais o óleo dentro de você, para você transbordar isso na vida das pessoas. Amém. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco nesta mesa. Estou muito feliz e eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo através desse episódio. Gente, então foi isso. Muito obrigada de novo. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui. Quero agradecer novamente a Ilma pelo esse jogo de mesa posta que ela deixou aqui com a gente. Estou muito feliz com tudo que o Senhor vem fazendo, está fazendo e já estou feliz com aquilo que Ele vai fazer ainda. Amém. E eu espero de coração. E eu quero te pedir também para você compartilhar esse vídeo. Porque eu creio que o Espírito Santo deve ter ministrado muita coisa no seu coração. E quando você compartilha o vídeo, você está sendo esse canal de transmissão de bênção. Então, se permita ser a resposta de uma oração. Quando você encaminha, você não sabe se aquela pessoa fez uma oração para o Senhor pedindo uma resposta e de repente... chegou aquele vídeo que você encaminhou aqui do podcast. Então, curta nosso vídeo, comente aqui embaixo o que o Senhor falou ao seu coração, o que você achou desse episódio aqui. Vai lá nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @namesa.podcast, YouTube, Spotify, enfim. Toda segunda-feira a gente tem aqui um Na Mesa novinho para você, para poder edificar a sua fé, te ajudar nessa caminhada aí. E nós estamos juntas, Bianca, até Jesus voltar. Amém. Amém? Amém. Então, amém. E, assim, eu gostaria de falar a respeito dos frutos, né? A gente estava conversando, né, no comecinho. E testificar e realmente, né, testemunhar que esse podcast já dá frutos, né? A gente estava conversando, o Senhor colocou dentro do meu coração, né, de pedir a bênção para os meus pais, né? Antes de vir aqui, então já é um fruto, sabe? Que o Senhor continue derramando cada vez mais sobre a vida de vocês. Nós sabemos que o Senhor vai, né, continuar fazendo, Ele já tem feito e vai fazer cada vez mais. Nós sabemos que quando a nossa vida é transformada, né, e a vida de vocês foi transformada, dá pra ver isso claramente, sabe? Outras pessoas são impactadas, sabe? Às vezes a gente acha que através de uma conversa não vai vir, mas vem,
sabe? O Senhor, ele é muito pontual. E é em todos os lugares, sabe, Emily? Às vezes é numa lanchonete, às vezes é você andando ali na rua, sabe? E você vai falar uma palavrinha para uma pessoa e aquilo vai despertar. Então, assim, que o Senhor continue usando você, o Rafael, a Chuchu, Glória a porque Deus. o Senhor já ministra, sabe, através da vida dela. Então, assim, que o Senhor derrame tudo aquilo que Ele tem preparado para a vida de vocês, para a família de vocês. Nós sabemos que os planos dele são muito maiores que os nossos e que nós venhamos a cada dia derramar diante do Senhor, né? Tudo aquilo que Ele já preparou, sabe? Então, a gente só tem que pedir para não atrapalhar os planos dele, né? Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Muito obrigada. Eu me senti muito honrada em poder estar aqui, né? Que o Senhor direcione cada pessoa que vai passar por aqui, né? E que elas venham a derramar tudo aquilo que Deus já preparou para o dia de hoje, né? E para os próximos episódios. Amém? Amém, amém. Obrigada, Glória a Deus. Bianca. Glória a Deus. Então é isso, gente. Segunda-feira que vem a gente espera vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus. Jesus abençoe. Amém. Amém.